Como podemos disciplinar os nossos filhos sem hostilizá-los? É o tema do programa Encontro de Pais de hoje. Vem com a gente. Pastor Wallace Barbosa, líder da Igreja Adventista na América do Sul na área de família, um conselheiro familiar durante 26 anos, faz isso com muita alegria ainda, né, Pastor Wallace? Com certeza. E também trabalhou na área educacional durante 29 anos. Pastor Wallace, como disciplinar os nossos filhos sem hostilizá-los? Pastor Gilmar, a disciplina é fundamental. Assim como o amor é fundamental, a disciplina é fundamental. Tem que dizer Algumas não, pessoas tem imaginam que amar é dizer sim sempre e disciplinar é dizer não sempre. Disciplinar é você orientar a criança dizendo para ela como deve se conduzir, quando deve se conduzir e mostrando que uma condução errada vai trazer consequências muitas vezes ruins. Então a disciplina é alguma coisa fantástica na vida do ser humano, assim como Deus faz comigo. Ele me dá o direito de escolher o caminho que eu quero, mas mostra que quando eu tomo uma decisão errada, eu vou colher consequências. A disciplina não tem o objetivo de machucar, ela tem o objetivo de reconduzir, de conduzir para o lugar certo aquilo Essa é que uma, estava numa boa direção frase, torta. boa Sim. frase para a gente sublinhar aqui. A disciplina não tem objetivo de machucar, de agredir, mas de de reconduzir. Por isso que disciplina não é bater. Pode até ser uma palmadinha de vez em quando, mas não é bater. A disciplina é mostrar que aquilo está errado e encontrar uma forma de recondução. O foco da disciplina nunca deve ser o erro, deve ser a pessoa. Porque se eu ponho o foco da disciplina nunca deve ser o erro, sim a pessoa. Deus não foca o meu pecado, Ele foca a mim. E como Ele pode me reconduzir, me resgatar, me trazer de volta. Então eu não posso pôr o foco no erro do meu filho. O erro é a consequência de uma decisão errada dele. E agora eu quero reconduzi-lo. Meu foco de amor é nele. Não é na atitude. Porque esse foco no erro pode gerar nele a baixa autoestima. Ele vai dizer assim, poxa vida, quer dizer, meu pai está preocupado se o copo quebrou, o meu pai está preocupado com aquilo. Não, ele tem que preocupar comigo. Quando você chega para você, estou preocupado com você, porque essa decisão que você tomou vai te conduzir para esse lugar, portanto você vai tomar essa disciplina para que você aprenda e volte para o caminho correto, ele entende o que está acontecendo. Quando disciplinar? Quando disciplinar? Quando o adolescente ou a criança desafia a autoridade dos pais, que depois é transferido para os professores, para a polícia, para a lei de trânsito, para a lei de saúde. Né? Então, eu tenho que ensinar para a criança que há uma autoridade estabelecida para o universo, que é Deus, há uma autoridade estabelecida para a casa, que são os pais, para a escola, que é a professora, e mostro, e quando ele desafia essa autoridade que o ama, ele vai colher uma consequência, porque eu não quero que ele continue errando e lá fora o mundo cobre mais caro dele. Então eu tento reconduzi-lo enquanto é tempo de um sofrimento a ser palpado no futuro. Uma autoridade não um indivíduo autoritário, acho que é interessante. Veja, a autoridade ela é fruto do amor e da coerência de vida. O autoritarismo é fruto de o outro fazer somente porque eu quero assim, Boa. Assim seja. Vamos sublinhar esses dois conceitos. A autoridade ela é fruto do amor e da coerência. Do exemplo. Do exemplo que o pai dá, assim como Deus dá, como as autoridades deveriam dar, como o professor deve dar. A única coisa que eu tenho de verdade, pastor Gilmar, é a minha conduta moral. É a minha conduta moral, a minha forma de viver os valores é que me dá autoridade para dizer, por favor, não faça assim porque assim não está correto. Ok. Então eu devo disciplinar quando se quebra essa autoridade. Quando ele ultrapassa a autoridade, quando ele abusa da autoridade, quando ele desafia a autoridade, ele tem que ser disciplinado, porque lá fora o mundo vai cobrar caro quando ele quebrar, quando ele ultrapassar os limites que a autoridade estabeleceu. Como disciplinar?
Pastor, Como colocar assim coerência? Alguns segredos. Número 1, tenha poucas regras na sua casa. Um país que tem 1 milhão de regras, ninguém obedece porque não sabe nem o que é. Um país que tem poucas regras, nós conhecemos alguns que têm poucas regras, as regras são estabelecidas e são cumpridas. Então, a primeira coisa é ter poucas regras, torná-las claras e conhecidas e torná-las quais são as consequências quando essas regras são quebradas. Então vamos relembrar, vamos sublinhar cada uma rapidamente. Tenha poucas regras que sejam conhecidas e que de fato, quando elas são quebradas, aquela consequência estabelecida pelos pais, ela vai acontecer. Então a criança entende. Não adianta prometer e não. A pior coisa é prometer e não cumprir, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. O pai promete que vai deixar de castigo se desafiar a mãe. Desafiou e não pôs, aí a criança se desencaminha. Ou promete que vai levar para o parque, se tirar boa nota na escola, tirou boa nota na escola, não levou para o parque, isso também vai quebrar na criança a autoridade do pai. Então a autoridade, ela vem da coerência que eu devo ter. Uma outra coisa importante é que o que foi errado ontem, é errado hoje, é errado amanhã. O que acontece é que se o pai está de bom humor, a criança faz o que ela quer, o adolescente faz o que ele quer, que está tudo Hoje certo. está liberado. Quando é a mãe que o pai está nervoso, a mãe está magoada, com raiva, qualquer coisinha que faz já bate, Hoje não já pode nada. a criança fica doida, não sabe quando que é certo, quando que é errado. Com Deus é assim, o que era certo ontem é certo hoje e é certo amanhã. Então ter essa consistência é fundamental. Como equilibrar pai e mãe nessa questão disciplinar aí? Conversa, eles têm que conversar. Eles têm que estar em harmonia nessas regras. Porque se não tiver em harmonia, quando não for aplicar a disciplina, o outro não está entendendo e vai se intrometer e pode tirar a autoridade do outro. Agora, é claro que quando o pai perde o controle ou a mãe perde o controle e começa a agredir o filho, hostilizar o adolescente, o outro tem que interferir. Opa, você está passando da dose, você perdeu o controle. Porque a ferramenta mais poderosa da disciplina chama-se autocontrole de quem está disciplinando. Então, numa casa que alguém está nos ouvindo agora e isso não tem acontecido ainda... Ainda há tempo, sempre há tempo. De dizer, vamos aqui, vamos chama sentar. Chama todo mundo, pede desculpa, pede perdão, acerta, combina quais são as regras, poucas e claras e objetivas, o que acontece e como podemos tornar isso uma bênção para a nossa casa. Pastor Alice, vamos orar a Deus para que Ele nos dê sabedoria para disciplinarmos os nossos filhos. Só o Senhor faz isso com toda sabedoria. Querido Deus, a disciplina é fundamental para a condução da nossa vida, do nosso lar e especialmente para a formação do caráter equilibrado de nossos filhos. Que possamos ser sábios como Tu és e que o Espírito Santo nos batize para que possamos agir com amor e misericórdia, com justiça e simpatia sempre quando tiver que disciplinar. Perdoa os nossos pecados, salva-nos para o Teu reino, no nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo encontro será o último. Qual é o tema? Mostre Deus para o seu filho e ele vai aprender qual é o caminho de ser um homem decente, uma mulher decente para esse mundo e para a eternidade. Nós esperamos você aqui no nosso último encontro, do Encontro de Pais. E como a gente deve olhar e dizer para os nossos filhos que eles devem crer em um Deus? Que significado isso terá na vida deles? Esperamos por você.